importa com você, Ele se importa tanto com você, que Ele nos enviou aqui para te dizer que Ele te chama para ser uma nova criatura para a glória de Deus. E meus amados irmãos, Jesus naquele dia estava em uma sinagoga, e ali Jesus estava anunciando a palavra, e quando Ele estava anunciando a palavra, ali tinha muitas vidas naquele lugar, mas só que ali tinha uma mulher, que a Bíblia nos fala que há 18 anos, ela havia, meus amados irmãos, estado aprisionada pelo espírito de enfermidade. E de modo algum ela poderia endireitar-se, porque ela andava curvada. No versículo 16, Jesus vai dizer que esta mulher estava aprisionada pelo diabo. E olha só para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas nesta noite. Uma mulher que há 18 anos aprisionada pelo espírito de enfermidade. E ela andava curvada. Por quê? A Bíblia nos fala, nos ensina que os espíritos malignos, os espíritos satânicos, entram na vida de alguém quando esta vida está em pecado. Quando esta vida não se importa em viver uma vida de santidade, em compromisso com a palavra de Deus. E é o pecado que dá legalidade ao diabo para agir na vida do homem e da mulher. É o pecado que dá legalidade para que ele venha roubar, matar e destruir todos aqueles que estão voltados para as suas vidas pecaminosas. É o pecado, é a iniquidade, é a transgressão aos mandamentos do Senhor, que dá legalidade no mundo espiritual, para que o inimigo das nossas almas venha e haja nas nossas vidas. E aqui eu quero te dizer essa noite, aqui está um que é maior do que Satanás para a glória de Deus. Aqui está um que é o Todo-Poderoso, que liberta, que transforma, que renova, que restaura, que restitui e que transforma a vida do homem e da mulher, quando esse homem e essa mulher se volta para ele de todo o seu coração. E olha só que esta mulher, meus amados irmãos, há 18 anos estava com esse espírito de enfermidade. Por quê? Porque ela decidiu viver um pecado. Mas naquele dia ela estava na sinagoga, ela estava no mesmo lugar que Jesus estava. Ela decidiu estar no mesmo lugar que Jesus estava naquele momento. E eu quero te dizer hoje, assim como Jesus marcou encontro com aquela mulher, Ele também marcou encontro contigo nesta noite para a glória de Deus. Assim como Jesus se importou com aquela mulher, Ele também se importa contigo nesta noite para a glória de Deus. E olha só que aquela mulher estava na sinagoga. E o que levou ela a ir naquele dia à sinagoga? Mais um pedido de socorro. Mais um pedido de libertação. A esperança de ser liberta e transformada. A fé daquela mulher naquele dia foi fundamental para que a sua vida fosse transformada para a glória de Deus. E ela estava no mesmo lugar que Jesus estava. E você hoje também está no mesmo lugar que Jesus está para a glória de Deus. E ali naquele grande dia, aquela mulher que estava curvada com aquele espírito de enfermidade. Meus amados irmãos, o que aconteceu? Jesus olhando para ela, Jesus a viu. E eu quero te dizer nesta noite que Jesus está te vendo. Aonde você está, Jesus está te vendo. Ninguém consegue se esconder nesta terra dos olhos do Senhor. A Bíblia nos fala em Provérbios 15, versículo 3, que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando, vendo os bons e os maus. Jesus vê as tuas coisas boas, mas também Ele vê o mal que muitas vezes nós praticamos para a glória de Deus. Ele está vendo tudo, Ele sonda tudo, Ele contempla tudo. Talvez você tenha dito, fulano te esqueceu, ninguém se importa com você, ninguém te vê. Mas eu quero te dizer, Jesus está te vendo. Ele te vê aonde você está. Ele vê a dor que você sente. Ele vê o teu gemido, Ele vê o teu sofrimento. Ele vê o que você tem passado, o que você tem vivido. Ele está vendo tudo para a glória de Deus. E olha só o que eu tenho a dizer para a minha vida e a sua vida. Havia um homem que tinha subido em uma figueira. E ali aquele homem chamado Zaqueu subiu só para ver Jesus passando debaixo daquela árvore. Mas quando Jesus chegou debaixo daquela árvore, Jesus viu. A Bíblia diz que Jesus viu a Zaqueu debaixo daquela árvore.
E quando Jesus viu, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce-te depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Preste bem atenção, que Zaqueu só queria ver Jesus passando naquele lugar, mas Jesus o viu em cima daquela árvore. Eu não sei qual é a posição, eu não sei qual é o momento, a diversidade que você está vivendo, mas Jesus está te vendo aonde você está agora, para a glória dele. E quando Jesus disse para Zaqueu: desce depressa, e ele desceu depressa, porque não foi Zaqueu que convidou Jesus para ir para a sua casa, mas foi Jesus que convidou Zaqueu para ir para a casa de Zaqueu naquele dia. Eu quero te dizer hoje, Jesus te convida para entrar dentro da tua casa. Jesus te convida para que você abra a porta do seu coração, como diz lá em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eis que eu entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Jesus quer fazer um banquete hoje com você e expulsar Satanás que está em volta, para a glória de Deus. Mas para isso, tem que ouvir a sua voz e obedecer. Jesus viu, meus amados irmãos, Jesus viu também quando aqueles pescadores que haviam descido do barco e lavado as suas redes, do mesmo barco que naquela noite foi decepção, frustração, Jesus entrou dentro dele. Quando Jesus entrou dentro daquele barco, Jesus começou a ensinar a multidão. Depois que ele terminou de ensinar a multidão, ele viu ali a Pedro, chamou Pedro assim e disse: Pedro, entra agora, ô Simão, entra agora no barco e volta para o mar alto. E Simão ou Pedro disse para Jesus: passamos a noite pescando, nada apanhamos. Talvez você tenha uma noite de decepção, de frustração. Eu não conheço as suas noites, talvez é de angústia, talvez a sua noite é de aflição, mas eu quero te dizer, Jesus te convida hoje para entrar no barco e manda você voltar para o meio do mar alto novamente. Aí Simão ou Pedro disse para ele: Senhor, não apanhamos nada na noite, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E ele entrou naquele barco e a pesca foi grande, e o barco quase ia a pique, porque quando Jesus dá uma ordem, até os peixes obedecem, para a glória de Deus. Então olha só que Jesus viu, meus amados irmãos, Jesus está te vendo. Como Jesus viu aquela mulher, e quando Jesus viu aquela mulher, Jesus fez a ela um convite e chamou a si. E olha só o que eu quero dizer nesta noite, que Jesus está te vendo, e Jesus também está fazendo um convite a você nesta noite, que está nos ouvindo. Jesus está te fazendo um convite, como diz em Mateus 11, versículo 28 e 29. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregado, oprimido, que eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Jesus tem descanso para a tua alma. Quando isso vai acontecer, irmão Juscelino? Quando ouvires a sua voz e aceitar o seu convite e tomar a decisão de estar na sua presença, para a glória de Deus. Então olha só para as nossas vidas nesta noite, que Jesus faz um convite, e Jesus convidou aquela mulher para ir até a sua presença. Só que aquela mulher, ela teria que tomar uma decisão naquele momento, se iria ou não na presença de Jesus, se ela iria continuar vivendo em uma vida de escravidão, em uma vida de aprisionamento, em uma vida, meus amados irmãos, cercada pelo pecado e o espírito de enfermidade sobre a sua vida. Ela teria que tomar a decisão mais importante da vida dela. E assim Jesus também coloca diante da sua presença. Não é Jesus que vai tomar essa decisão, é você que tem que tomar. E olha só, aquela mulher, ela poderia ter ficado no canto dela e voltado para a sua casa escravizada, dominada pelo inferno, escrava de Satanás.
Mas naquele dia ela tomou a decisão mais importante da sua vida. E qual foi a decisão que ela tomou? De obedecer o convite de Cristo, de obedecer a sua voz e de ir até a sua presença. E quando aquela mulher ouviu a voz de Cristo, ela decidiu naquele momento, meus amados irmãos, obedecer a sua voz. E quando ela obedeceu a voz de Cristo, que ela veio até a sua presença, Jesus disse para ela: mulher, está livre. Glórias a Deus. Mulher, está livre desta tua enfermidade, para a glória de Deus. Jesus tem poder para curar a enfermidade nesta noite. Jesus tem poder para repreender os espíritos malignos. Jesus tem poder para transformar a vida daquele que aceita o seu convite, para a glória de Deus.